Olá a todos, estamos de volta, desta vez para falar, como tínhamos dito, sobre a Fantasy Premier League, mais concretamente abordar também um bocadinho o que são as nossas equipas e que jogadores é que sugerimos por posição. Vamos começar pela baliza, vamos começar pelos guarda-redes. Álvaro, o que é que achas em termos de... Primeiro, em termos de estratégia, porque há de facto diferentes estratégias na escolha dos dois guarda-redes que compõem o plantel. E sugestões de guarda-redes. Sim, tal como tu referiste no teu vídeo da introdução à Fantasy Estratégias, há duas linhas de pensamento dominantes no que toca a guarda-redes. Ou apostar num guarda-redes caro, que dê, em princípio, segurança de algumas clean sheets ao longo da época, e depois o segundo, mais barato, para fazer ali ajudem na palavra, um backup, exatamente, assim. E para não se também estourar o orçamento em dois guarda-redes caros, que não faz sentido. Sim. E depois há outra linha de pensamento que diz dois guarda-redes baratos, 4,5, que joguem, porque existem vários à nossa disposição que jogam a 4,5, ou seja, gastar o menos dinheiro possível nos guarda-redes para depois gastar nas outras posições. Eu optei este ano, o ano passado optei pela primeira opção, fui num guarda-redes caro, comecei com Courtois. Aliás, o ano passado eu comecei com Courtois e Cahill, fiz double up na defesa do Chelsea, correu bem. Cahill foi expulso aos 10 minutos e Courtois sofreu 3 gols do Burnley, correu muito bem. Este ano vou pela segunda opção, vou com dois guarda-redes 4,5. E depois, quando se decide por dois guarda-redes 4,5, o principal é ter atenção ao calendário dos dois guarda-redes que se escolhe. Ou seja, conseguir escolher dois guarda-redes 4,5 que numa jornada exista uma possível clean sheet para um, na outra jornada para o outro. Ou seja, o ideal é não escolher dois guarda-redes 4,5 que, por exemplo, um vai jogar com o City ao Etihad e o outro vai jogar, sei lá, a Old Trafford. Isso não é o ideal, ou seja, convém fazer aqui, tentar analisar os calendários e depois de analisar os calendários para as primeiras jornadas, a minha opção retiu em Patrício, do Wolves, porque acho que o Wolves vai fazer um bom campeonato e vai conseguir algumas clean sheets e a 4,5 é uma boa opção. E depois o outro, para fazer, lá está, os jogos, quando o Patrício tiver um jogo difícil, o meu outro guarda-redes escolhi Begovic, porque analisando o calendário do Bournemouth, nos jogos difíceis do Wolves, o Bournemouth normalmente tem um jogo fácil. Um jogo fácil, enfim, um jogo com possibilidades de clean sheets. Por isso a minha opção foi em Begovic e em Patrício. Existem outras opções. Eu acho que Fabianski vai ser muito selecionado. Por causa da quantidade de defesas que fez no ano passado, acho que vai ser muito selecionado. Matt Ryan é uma opção. Para os guarda-redes caros, isso vou deixar mais para vocês, que se calhar vocês vão escolher qualquer um deles, mas eu, se escolhesse um caro, nesta altura, teria que ir para a Alisson, porque Kepa ainda não sei como é que será, De Gea a 6 é, na minha opinião, demasiado caro. Enfim, mas isso deixo para vocês. Eu acho que nos guarda-redes da Premier há um que sobressai acima dos outros todos, que é o De Gea. O De Gea, o ano passado, teve 18 clean sheets, portanto, quase metade do campeonato não sofreu golos. Ora, isto é uma maratona, dá muito ponto o guarda-redes não sofrer golos. Fez 115 defesas. Ora, para vocês terem uma ideia, cada 3 defesas dá um ponto. Só neste pormenorzinho das defesas, sofra golos ou não sofra, teve 40 pontos. Portanto, o De Gea custa 6, é caro, mas é garantia de vos dar muitos pontos no final da Fantasy. Depois, temos aqui um dado engraçado. O Ryan, no Brighton, equipa canina, fez 124 defesas. Portanto, fez mais 9 defesas que o De Gea. Portanto, o De Gea, guarda-redes do grandíssimo Manchester United, teve quase tanto trabalho como o fraquíssimo Brighton. Também ganha por isso. Agora vocês entendam com isso o que vocês quiserem. Eu acho que nós não vamos conseguir fazer um vídeo sem dizer mal do Mourinho. O Ryan, o ano passado teve 10 clean sheets. Para um guarda-redes 4,5 é bom, porque uma clean sheet é um guarda-redes, uma clean sheet é um jogo sem sofrer golos. Uma clean sheet dá 6 pontos, mais os bónus se os guarda-redes não fizerem algumas defesas. Também vou aqui
Acho que é uma excelente aposta de início o Joe Hart. O Joe Hart foi uma contratação do Burnley, custa 4,5. O Burnley, por tradição, é uma equipa que os guarda-redes rendem muito, porque o Burnley sofre muitos poucos golos. O ano passado o Burnley teve 11 clean sheets, portanto só aí são 70 pontos. E também, como já falei no meu vídeo do Wolves, acho que o Patrício vai defender muita bola, vai render muitos pontos. Portanto, a nível de guarda-redes, são estas minhas 4 opções. Se quiserem gastar dinheiro, apostem no De Gea. Se quiserem guardar o dinheiro para gastar em jogadores mais caros, jogadores de campo, as minhas sugestões são estas. Portanto, o Ryan, do Brighton, o Joe Hart, do Burnley, e o Patrício, do Wolverhampton. Bem, desculpa, antes de Força. te referi que neste momento o guarda-redes mais selecionado é um que nós se calhar não iríamos referir, que é o Pickford, mas eu acho que isso vem muito do hype do Mundial e depois acabará por se esbater um pouco. Acho que é uma mistura do hype com o preço, Sim, com o preço. que é 5-0, portanto é um sim, intermédio, sim. e portanto também acaba por ser uma boa opção para quem, não aposta num guarda-redes de 5-5 ou no De Gea, que é o único de 6-0, mas que aposta se calhar num de 5-0 e num de 4-5, que era a tua primeira, que era a minha primeira previsão, ideia que era mesmo ir com o Pickford. Com o Pickford, mas depois vi os jogos do Everton e eu concordo essencialmente com o que vocês disseram. Aqui em relação ao Arte, que foi aqui uma indicação dada pelo Escada, acho que pode de facto ser uma opção, mas é uma opção que se calhar convém ter cuidado. Porquê? De facto, Pope teve uma lesão no ombro e vai estar de fora vários meses, mas Ethan não é muito certo quanto tempo é que vai estar de fora. E portanto, a qualquer momento, eu acredito que quando o Ethan estiver em condições, não sei se Joe Hart vai manter a titularidade. Mais o fator Burnley na Liga Europa ou não. Eu confesso que antes de começarmos este vídeo fomos dar um olho ao resultado do Braga, mas não verificámos como é que estava o Burnley. Por volta da meia hora estava 0-0. Mas não sei como é que acabou. O Burnley, se entrar na Liga Europa, poderá ter de facto outro tipo de dificuldade, até pelo plantel ser curto, etc. E depois só mais uma coisa na questão dos redes, que não disseste os teus, sim. Só mais uma questão na questão dos redes, que é uma questão para os redes, é uma questão para o jogo em si, é um conselho que se tem que dar, que é programar a Fantasy Premier League. Não vamos pensar na primeira e na segunda jornada, não, temos que programar. Por exemplo, para comprar um guarda-redes caro, normalmente é um guarda-redes que faz o ano todo. Sim. Nós normalmente não gastamos transferências nos redes, a não ser que aconteça uma lesão, um castigo ou qualquer coisa. Nós normalmente não gastamos transferências nos redes, por isso é programar o ano inteiro. Quando se contrata um guarda-redes caro, no meu caso, que vou com 2 de 4,5, eu estou a programar as primeiras jornadas porque já sei que depois irá saltar um wildcard. Aqui um bocadinho depois irá saltar um wildcard e isso, possivelmente depois até mudarei os guarda-redes. Ou seja, é preciso programar, não pensem, ok, vou buscar agora, por exemplo, no meu caso, o Begovic, porque o Bournemouth tem 3 primeiros jogos fáceis, mas depois não estou a pensar no futuro, não. Programar, é preciso ver os calendários com olhos. Pronto, o meu caso é o único que vai fugir aqui um bocadinho, porque acho que o Escada também tem 2 guarda-redes de 4,5. Vai fugir e, de facto, esta estratégia de 2 guarda-redes de 4,5 é uma estratégia já, digamos assim, antiga e utilizada, se calhar é que é mais utilizada até. Mas eu desde sempre tenho um guarda-redes caro, não necessariamente o De Gea, que não é de facto quem eu tenho o Ederson, que custa 5,5, e um guarda-redes de 4,5. E tenho um guarda-redes de 4,5 porque não há nenhum de 4,0 que jogue, porque senão tinha um de 4,0 o ano passado havia o Elliot, era muito bom. Sim. Mas, portanto, como este ano não acontece, o que eu tento fazer sempre é ter um guarda-redes barato que eu sei que é titular e que vai jogar sempre, para alguma eventualidade acontecer ao meu guarda-redes caro, que é aquele que eu quase sempre vou utilizar, porque confio que me vai dar mais clean sheets, que é aquilo que eu vou procurar no guarda-redes. O Ederson foi o meu guarda-redes o ano inteiro, o ano passado, e eu acho que neste momento está bem posicionado para ser novamente o meu guarda-redes o ano inteiro. Depois, também, outra razão para eu fazer esta gestão e de optar por um guarda-redes mais caro, e que nós se calhar aqui ainda não referimos, que é, há alguma dificuldade em incluir nas nossas equipas, porque, como é óbvio,
os nossos olhos vão muito mais direcionados para os jogadores que trazem mais golos e mais assistências, médios e avançados. E depois é complicado nós termos defesas muito caros das melhores equipas e daquelas equipas que mais provavelmente não vão sofrer golos. Ora, com um guarda-redes mais caro, o que eu tento é ter um defesa de uma equipa boa, defesa, neste caso guarda-redes, mas que me permite tentar acumular clean sheets, que eu terei mais dificuldade em termos de valor num defesa. Por exemplo, no caso do Manchester City, é completamente, quase, impossível de prever qual vai ser a dupla de centrais. Em princípio o Otamendi é titular, ok, mas custa 6,5. E depois é difícil prever quem jogará entre a Kompany, Laporte e Stones. Walker parece titularíssimo, 6,5. E depois há Mendy, que seria eventualmente uma excelente opção, mas também custa 6. E portanto, entre ter Mendy, que custa 6, e ter Ederson, que é 5,5, eu opto por Ederson. Depois, por exemplo, se Isto é discutível, como já vai ver. Sim, claro. Depois, obviamente, se entrarmos, por exemplo, no Liverpool, se calhar a mim já não me faria tanto sentido ter Alisson, porque no Liverpool vão haver opções na defesa de defesas mais baratos, de 5-0, que podem ser Alexander-Arnold ou Lovren, eventualmente. Provavelmente vão ser titulares, talvez, se calhar não já nesta primeira jornada, mas depois. No caso do Manchester United, um bocadinho a mesma coisa. De Gea custa 6,0, mas existe Bailey, Phil Jones, um deles em princípio será titular, e eventualmente agora para este início também Darmian e Luke Shaw, mas mais incerto. Portanto, é um bocadinho ver também as coisas por esta lógica. O Chelsea tem Kepa a 5.5, mas também tem David Luiz a 5.5, que provavelmente vai ser o titular ao lado de Rudiger. E portanto, se calhar mais vale optar por David Luiz. Nós não sabemos se o Kepa é 5.5, por isso não. O Kepa já saiu. Sim. Não, a grande maioria das transferências, obviamente, não sabemos os valores. Os casos de Hermida... Sim, mas neste caso não tivesse sido, era de certo. Mas de facto o Kepa já saiu e ficou com o mesmo valor de Courtois, 5,5. No Arsenal, os defesas já são um bocadinho mais baratos. Quase tudo a rondar os 5.5 e portanto mas também os guarda-redes são 5.0. Não há um único 6. Mas também os guarda-redes são 5.0. Portanto, se de facto vier a acontecer uma grande época do Arsenal com poucos golos sofridos, Leno ou Shea, e neste momento parece que Shea vai ser o titular, se bem que por acaso agora estou na dúvida se Shea não custa 5,5. Não, sei que Leno custa 5. Custa 5, custa os dois. Pronto, portanto, aí pode estar também uma boa oportunidade se de facto o Arsenal não sofrer muitos golos. Defesas. Começo eu? Sim. Defesas. Qual é que foi o meu pensamento para escolher a minha defesa? O meu pensamento para escolher a defesa foi: eu quero defesas de equipa grande e que deem pontos, e depois fazer um mix de defesas de equipa grande que deem pontos, em princípio, isto é tudo no campo da suposição, que deem pontos, e depois gastar o menos dinheiro possível nos dois últimos lugares da defesa. Foi este o meu pensamento. A minha defesa neste momento é Mendy do Manchester City, custa 6, Robertson do Liverpool custa 6, David Luiz do Chelsea custa 5.5, Wan-Bissaka do Crystal Palace custa 4 e Ben-Narek do Southampton também custa 4, e que fez a titular os jogos de pré-época, e por isso tenho esperança que mantenha o lugar na primeira jornada. Também é discutível. Há pessoas, como aqui o Tiago Máximo, que preferem gastar o menor dinheiro possível na defesa, ou seja, pôr, como ele disse, o defesa mais barato de equipas fortes no plantel. Eu não vou por aí. Eu prefiro ter defesas que acho que podem aportar assistências ou golos, porque um golo num defesa são 6 pontos, a assistência são 3 pontos, como é óbvio, mas imaginemos que a equipa não sofre golos. É quase certo, por exemplo, se Robertson não sofrer golos pelo Liverpool e fizer uma assistência, é quase certo que vai ter bónus. Normalmente é assim que as coisas funcionam. E por isso pus dois defesas, Robertson e Mendy, que vão passar mais tempo no terço atacante do que até a defender. Pus David Luiz, que em princípio será também uma ameaça nos lances de bola parada, quer seja livres diretos, não sei se ele irá bater algum ou não, mas há essa possibilidade, quer seja nos cantos. E a 5.5 é um defesa barato do Chelsea. Os defesas do Chelsea são caros, seja Alonso, seja Azpilicueta, que são 6,5, e mesmo Rudiger é 6, por isso David Luiz, em princípio, que será titular a 5.5, pareceu uma boa opção. E depois tentei gastar o menos dinheiro possível
nas outras duas posições da defesa, lá está, para ter depois dinheiro para os Salahs da vida e para os Agüeros da vida. Foi esta a minha ideia. Conselhos que eu dou sem ser a estes defesas. No Liverpool, Robertson ou Van Dijk. Eu tenho Robertson desde o primeiro minuto, mas vou ser sincero, o jogo com o Turino, o titular na equipa, que em princípio será titular na primeira jornada, foi Moreno, que me deixou um pouco de pé atrás. Não sei o que se passou ali, sinceramente, não sei muito bem o que se passou. Vou ver amanhã a conferência de imprensa de Klopp para ver se ele dá alguma ideia. Se não der nenhuma ideia, avançarei com Robertson. Se disser alguma coisa, mudarei para Van Dijk. Depois, estar atento aos defesas do Arsenal, como o Tiago Máximo disse, porque se for uma equipa que venha a sofrer poucos gols, e eu acho que este ano com o Unai Emery, tal como já disse no vídeo, vai ter mais consistência defensiva. Os defesas do Arsenal são baratos. Nesta primeira fase, eu fugiria aos defesas dos Spurs, que são todos 6. Acho que não há uma única 6,5 nem uma única 5,5, é tudo 6. Sim. Só para o Carter Vickers. Sim, exatamente, que não conta. É tudo 6 e o Tottenham é uma equipa que vamos ver com os regressos do Mundial, como é que vai se comportar nestas primeiras jornadas. Por isso, a minha estratégia foi 3 defesas bons, equipas caras, e depois gastar o menos dinheiro possível em gajos que joguem. Porque é assim, ter titulares e gajos que joguem é essencial. Zorro. Pessoal, é assim, defesas. Os defesas do United, do Chelsea, do Spurs, do Tottenham, o ano passado tiveram 16 clean sheets. Portanto, qualquer pessoa que no fim da época queira estar lá em cima tem de ter defesas destas equipas. Não os defesas todos, mas pelo menos 1 ou 2. Porque a gente pode ter um defesa que numa jornada nos dê 12 pontos, mas sem nas próximas 3 ou 4 der 0, 1, 2, 0, 1, 2, não vale nada. Portanto, os defesas têm que ter regularidade. Portanto, vejam os vossos orçamentos, vejam a maneira que vocês acham que ou vão mais pelos centrais que fazem mais cortes, têm mais bónus, ou então vão mais pelos laterais que fazem cruzamentos e fazem muitas assistências e até podem fazer golos. Eu apostei no Trippier, ao contrário aqui dos meus amigos. Apostei no Trippier porque veio cheio de moral do Mundial, já marca livres e acho que o Tottenham com o Son ou o Eriksen na direita que feitem muito para o meio, abrem muito disto. Então, disseste que marca livres, que o Eriksen não vai marcar nenhum. Não sei se não vai marcar. Já o tem uma dificuldade. Sim. Tenho também depois que poupar, não é? E temos os defesas de 4,5. Nos defesas de 4,5 há muita gente para vocês escolherem. Eu escolhi o Charlie Daniels do Bournemouth porque também é um defesa que ataca muito. E em casa, quando o Bournemouth jogar em casa, vou pô-lo sempre. Deixa-me só dizer em relação ao Daniels, o Bournemouth foi buscar um defesa esquerdo, mas está castigado até setembro, por isso é uma aposta relativamente segura. E se encontrarem um defesa de 4.0 que joga, vão buscá-lo. Vão buscá-lo e mesmo que não jogue, porque às vezes a gente tem sempre defesas e temos 5 defesas no plantel e isso mesmo que a gente joga, e dá sempre margem para a gente ir buscar outro. Portanto, fundamental é aquilo que eu acho. Pensem nas vossas equipas, mas destas 3, do United, do Chelsea e do Tottenham, tentem ter pelo menos um, porque no fim do ano vai-vos dar muitos pontos. Não, se calhar, pela espetacularidade ou pelos golos, mas pela regularidade e pela quantidade de vezes que vocês vão ter 6, 7 pontos deles não sofrerem golos. Sim. Isso é uma coisa importante, é quando se escolhe um defesa de 6, eu, por exemplo, acho que quando passado escolheste o Alonso, que era 7. Sim, mas é diferente. Mas para o meu ponto certo, para o meu ponto certo, que é quando se escolhe um defesa deste valor, é como ele disse, para aguentar com ele. Porque nós estar a mudar defesas deste valor todas as semanas não é fácil. Sim. Por isso, quando se escolhe uma defesa deste valor... Tem que ser alguém que esteja muito seguro. O ano passado, o Alonso custava 7 e fartou-se de render pontos. Porquê? Porque o Chelsea jogava contra as segundas centrais. E o Alonso era aquele homem que fazia o flanco esquerdo todo o Chelsea e passava a finalizar o segundo posto. Mas lá está, ter um defesa de 7 que te dava, e houve jornadas em que deu 1, 2, e mesmo assim tiveste a paciência para o manter. É isso que eu estou a dizer. E deu-me 12, 13, 14 muitas vezes. Exatamente. É como tudo, é a vossa estratégia. Claro. O conselho que eu dou é ter, pelo menos 1 ou 2 defesas baratuchos,
o mais barato possível, porque vocês podem muito bem fazer a vossa equipa em 3-5-2 ou 3-4-3 e ter a vossa equipa semanal só com 3 defesas. Portanto, só esses 3 é que vão pontuar e terem 2 no banco mais baratos. Mas pelo menos destas equipas que tradicionalmente e não mexeram muito na defesa, o United, o Chelsea e os Spurs, pelo menos tentarem ter ou se possível tiverem 2 incluindo o guarda-redes, melhor ainda, porque no fim da época isso vai-se refletir em 100 e muitos pontos. E também ele disse ali há pouco uma coisa que me esqueci de referir, que tem toda a razão, que é os cortes são importantes para os bónus. Tenho atenção tenho atenção a Sakho do Crystal Palace, que é aquilo que na gíria se chama um bónus magnet. Ele em mil e bastantes minutos do ano passado teve 18 pontos de bónus. 18 pontos de bónus em 1000 e tal minutos é uma coisa... Por isso tenho atenção a Sakho, custa 5. Porque atenção, muitas vezes as equipas ganham 1 ou 2-0, mesmo 1-0. E quem faz os golos e as assistências não tem bónus. Quem tem bónus são os defesas. Porque não sofreram e porque fizeram tantos cortes e participaram em tantas ações que têm bónus. Portanto, nós vemos, se calhar às vezes, um defesa de uma equipa que ganhou 1-0 ter 9 pontos e o avançado que fez o gol tem 6. Exatamente. Sim. E isso acontece muito. Portanto, acontece muito e normalmente é aquelas situações ao sábado à noite em que nós estamos a cortar os pulsos. Sim, também. Bem, mas pronto, eu estava aqui a dar um toquezinho na questão dos livros do Trippier, mas de facto acho que o Trippier é um excelente asset em termos de cruzamentos e tem ali uma ligação com o Kane fantástica. Acho que no caso dos Spurs, eventualmente agora menos com Davies, até porque o Rose está na porta de saída, ainda não sabemos se vai para o Schalke se não, mas ali Trippier e Aurier pode haver muita rotação, pelo menos no ano passado. Sim. Médios. Aproveitando... Espera aí, que eu não falo da defesa, calma. Eu sei que estás confiante que são bons. Mas... eu não cheguei a referir, mas tenho Ederson e Fabianski. E depois, de facto, desinvesti muito na defesa. Atualmente, e se tudo ficar assim, neste momento tenho David Luiz, tenho Daniels, também aqui como a escada, David Luiz como o Álvaro. Tenho o Wan-Bissaka, que me parece que é um must-have nesta altura de Premier League, porque custa 4.0 e parece o mais óbvio de 4.0 que vai mesmo jogar. Qual é a concorrência dele no Crystal Palace? É o Joel Ward. Pois é. Que supostamente até poderia ser o titular, mas Sim. de facto o Bissaka já fez alguns jogos ano passado e aparentemente agarrou bem. Depois há outros 2 defesas de 4.0 que podem ser a opção. Bednarek, que o Álvaro está a tentar apostar, e eu estou a apostar em Peltier do Cardiff. Pronto. São 2 que há a possibilidade ou não de serem titulares. Atenção, eu e ele temos a noção que não são sim. os melhores defesas do jogo. É uma questão de budget. Exatamente. Aqui a lógica é mesmo ter budget para outras posições e, se for possível, de vez em quando, jogar, dar uma clean sheet. Aliás, Peltier já tem lugar na segunda jornada, vão receber o Newcastle. Portanto, e por aí já faz sentido, quer dizer, se jogar mesmo. Se não jogar, já fiquei a arder. Mas ok. E depois tenho, falta apenas um, Darmian. Eu tinha Alexander-Arnold, estou receoso que possa não jogar e, portanto, provavelmente vou apostar em Darmian, pelo menos para a primeira e segunda jornada, e depois aí sim tentar alterar ou para Arnold ou para Lovren, talvez mais para Lovren, com medo de alguma rotação entre Klein e Arnold. Se não, se houver de alguma forma sentir que Arnold vai ser o titular fixo na equipa, provavelmente será Arnold. Pelo potencial ofensivo que tem, muitos cruzamentos, muito remate com chegada à área. Portanto, provavelmente vou apostar por aí. Basicamente, o que nós estamos a dizer é, de facto, poupem dinheiro na defesa. Tentem poupar dentro do possível na defesa e na baliza, mas com a ideia, como disse o Escada, é preciso também tentarem sacar aqui algumas clean sheets que são, de facto, importantes. Porque normalmente os defesas clean sheets depois significam bónus. Os bónus são muito importantes. Sim. Vou apenas defender um bocadinho mais a minha dama, porque de facto já se falou aqui, ok, Fabianski fez muitos pontos e sim, foi sem dúvida o guarda-redes mais valioso porque era o mais barato, tendo em conta a pontuação que obteve. De Gea tinha o mesmo preço de Ederson e fez um pouco mais de pontos. Mas analisando o que foram as pontuações entre guarda-redes e defesas do ano passado, Ederson foi o 4º mais pontuado. Ou seja, em termos de pontuação, ficou
basicamente atrás da Gay que tem o mesmo valor, porque os dois defesas que estão à frente de Ederson em pontuação são Alonso e Azpilicueta, que custavam Alonso 7 e Azpilicueta penso que o mesmo preço deste ano 6,5. Só uma dicasinha, o Fabianski, no ano passado, fez uma brutalidade de pontos porque jogava no Swansea Sim. e fazia 37 mil defesas. Fazia 2 penaltis. E Mas o amigo Ederson também defendeu bem. O Fabianski este ano está a jogar no West Ham. Ora, o West Ham tem um ataque brilhante, Sim. mas para mim são daqueles que só vão correr para a frente. E tem uma defesa que é canela até ao pescoço. E acho que o Fabianski vai sofrer muito a gol, porque aquele meio campo não vai dar apoio à defesa. E as defesas são, a meu ver, fracos. Fracos quer dizer, não são top. Portanto, acho que o Fabianski vai estar a jogar com uma equipa muito mais partida, porque os adeptos vão exigir que com aquela plantel que o West Ham joga um futebol mais ofensivo e não se vão contentar com o 0-0 em casa, como o Swansea se contentava, e portanto acho que o Fabianski vai estar muito mais exposto, a meu ver, não tem qualidade para o trabalho que vai ter. Portanto, acho que o Fabianski, o ano passado fez uma brutalidade de pontos, mas 25% das equipas têm o Fabianski, ainda bem, porque, a meu ver, porque também tenho. Pronto. Porque acho que o Fabianski não vai. Ederson, 2 anos inteiros ali a titular. Não, isso acredito que sim. Mas Sim, o Escada tirou umas palavras do boca. Eu ia dizer uma coisa muito parecida com o Escada, é que eu acho que a época passada de Fabianski, não vou dizer que é irrepetível, mas é muito difícil. Vou só dar um apontamento, porque de facto Ederson foi guarda-redes durante o ano inteiro e foi outra vez o guarda-redes durante a temporada. É provável que seja outra vez o guarda-redes nesta temporada. Sim. Mas Fabianski é que me deu o título na nossa mini-league, em que estamos os 3 e mais alguns participantes, com uma defesa num penalti na última jornada. Porque Ederson não jogou e Fabianski foi o meu guarda-redes titular. E sim, mas... isto para dizer o quê? Portanto, tenho uma dívida de gratidão com o rapaz e ele vai continuar. Isto tudo para dizer o quê? Tudo aquilo que nós estamos a dizer é teoria mal. É tudo teoria. Basta um frango, um autogol, vai tudo para água abaixo. Aliás, como eu costumo dizer, não sei se já disse isso em alguns vídeos, isto é um jogo de sorte. O que nós tentamos fazer é minimizar ao máximo a vertente de sorte, mas ela será sempre a vertente maior do jogo. Porque podemos teorizar. Sim. Chega, lá está, como eu disse há pouco, chega à primeira jornada, o Caíl é expulso aos 10 minutos e lá vem a teoria toda com o Ardeu. Posso fazer um parênteses um bocadinho mais profundo? Pá, é assim. Vocês devem estar a perguntar o que é que estão 3 malucos uma quinta-feira à noite a fazer em frente ao computador a falar disto. E a beber água. É água. Atenção. A gente analisa isto porquê? Porque a gente gosta imenso de futebol. E a gente no campeonato inglês consegue ver futebol. A gente no campeonato inglês vê lealdade, vê fair play, vê qualidade, vê decência, vê árbitros que deixam jogar, o que aumenta a qualidade do jogo, ora aumenta os consumidores do jogo, aumenta os consumidores, aumentam as receitas, pode-se buscar melhores jogadores. Há uma situação para resolver, há uma expulsão ao domingo, à terça-feira há castigo. Em Portugal, 3 anos depois, anda-se a falar de um penalti e de uma expulsão e de uma comissão e depois não é, e as pessoas desacreditam. E então é assim, quem gosta de futebol, como ele é, puro, e que tu olhas e vês os adversários a cumprimentar os colegas, os adversários, e o jogo é tratado de uma maneira de que aqueles que tentam, como o Mourinho às vezes já tentou, e levou uma multa de 400 mil libras por dar umas boquinhas que iam contra a indústria do futebol. Nós em Portugal temos programas diários que destroem o futebol. E as autoridades fazem bola. 0. Em Inglaterra, se há alguém que tem alguma atitude que seja negativa para o jogo, é imediatamente suspenso ou irradiado. Não se esqueçam que há 20 anos atrás o futebol inglês era o pior da Europa. Porque os hooligans deram cabo daquilo tudo. E então eles tiveram uma política de fundo em que prenderam pessoas, em que essas pessoas têm que estar na esquadra à hora dos jogos, e o futebol, hoje em dia em Inglaterra, ao 12:30, as famílias inteiras vão ver um grande espetáculo, porque pagam um bom dinheiro para verem um grande espetáculo.
E em Portugal, como espetáculo, o futebol não vale nada. Nós vemos futebol em Portugal porque temos clubite aguda e somos intoxicados diariamente por programas televisivos que quem interessa. Portanto, o que é que nós estamos aqui a fazer? Nós estamos a analisar uma liga que nós gostamos imenso e que nos dá imenso gosto, imenso prazer a ver. E estamos a partilhar com vocês as nossas dicas. Portanto, E estás a arranjar problemas. foi só um Estás a arranjar pequenino problemas. parênteses Os para... adeptos do Manchester United vão arranjar maneira de Mourinho ter que se apresentar na esquadra para não estar lá no banco à hora do jogo. Tu vais arranjar problemas. Portanto, Pronto, vamos falar dos médios, já vamos com meia hora. Vamos falar dos médios. sim, vamos aproveitar para parar terminar aqui. aqui este vídeo. Ok. Ficamos só então nesta parte com guarda-redes E defesas. E vamos ter depois então um vídeo só para os médios Médios e para os avançados. Até já. Até já.